19. Nós vamos ler a partir do verso 14. 2 Reis 19. Versos 14 a 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Agora, um pouquinho mais à frente, a partir do verso 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, os seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, o seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Senhor, fala conosco nesta tarde, através da sua poderosa e gloriosa palavra. E nos ensina, Senhor, os teus propósitos para cada um de nós. É o que nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Que grande Deus nós servimos. Que poderoso Deus nós servimos. Que grandioso Senhor nós adoramos. Nós fazemos parte de um reino eterno, indestrutível, inabalável, que não pode ser destruído e nem tocado por mãos humanas. Nós somos servos de um rei que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor, o Deus dos príncipes dos reis da terra. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, Ele governa sobre tudo e governa sobre todos. Nada, irmãos, escapa das mãos do nosso poderoso, glorioso, grandioso e eterno Deus. Esse texto que nós lemos narra um episódio maravilhoso, irmãos, dos Deus de Israel, o nosso Deus. O Deus que livra o seu povo dos perigos dos seus inimigos, das afrontas e das terríveis e astutas ciladas que são colocadas contra nós. Este texto que nós lemos, em específico, a partir do verso 14, nós lemos a oração do rei Ezequias. Naquele momento ali, rei de Judá. E Judá está cercada por um enorme e poderoso e violento exército, naquele tempo, o exército assírio. Quando nós lemos a partir do capítulo 18 de 2 Reis, um capítulo antes, nós vemos que esse exército violento e poderoso de Senaqueribe já havia invadido Israel, o reino do norte, havia tomado a capital, Samaria,
levado cativo essas pessoas, não é, para a Síria, conforme Deus já havia dito que faria. E então agora esse poderoso exército está descendo para tomar Judá, que é o Reino do Sul, cuja capital é ali Jerusalém. Mas antes de tomar, não é, Judá e Jerusalém, esse exército, ele afronta. Senaqueribe envia uma carta a Ezequias, e eu vou parafrasear aqui, resumir a carta basicamente, que é uma carta de Satanás contra o povo de Deus, dizendo: vocês são fracos, vocês não podem suportar a ira do meu exército, vocês são pequenos, vocês estão encurralados, estão cercados, e vocês, se tentarem resistir ao cerco e à invasão, nós vamos destruir completamente os exércitos de vocês. E não apenas isso, nós vamos matar as suas mulheres, destruir as suas crianças, e o que restar, o que sobrar de vocês, nós vamos levar cativos, escravos. Irmãos, a guerra na antiguidade não era mais amena do que a guerra hoje. As desgraças da guerra, os traumas, a violência da guerra, e principalmente a parte mais frágil, os idosos, as mulheres e as crianças, sempre foram os que sofreram mais. Sofriam covardias, atrocidades, violência, coisas que ficavam nos seus corações por muitos e muitos anos, inclusive gerações posteriores. Então, o que nós estamos presenciando aqui é uma ameaça, talvez até de existência de um povo. Porque, de fato, os exércitos de Senaqueribe eram extremamente violentos. Homens de guerra, homens acostumados a matar, homens acostumados a destruir, homens acostumados a fazer atrocidades contra as mulheres, crianças e contra quem sequer fossem os seus inimigos. Nessa carta, Senaqueribe diz: olha, quem é o Deus de Israel que vai impedir com que eu continue avançando e destruindo? Olhe todas as outras nações que eu destruí. Olhe todos os outros povos que eu arrasei. Olhe os deuses deles. Onde estão? Onde estão esses povos? Irmãos, não é exatamente assim hoje? Não é exatamente essa afronta de Satanás contra nós, povo de Deus, hoje? Onde está o Deus de vocês? Não é? Olhe como vocês são pequenos, fracos e frágeis. Olhe a igreja. Olhe que igreja fraca. Olhe que igreja pequena e não espiritual. Vocês não podem, contra a onda de secularização, mundanização, idolatria que eu, Satanás, estou promovendo no mundo inteiro. Satanás, irmãos, sempre, durante a história da redenção, tentou destruir e arrasar contra o povo de Deus, o povo da aliança. E hoje não é diferente. Hoje estamos na mesma situação, enfrentando os mesmos perigos, as mesmas dificuldades, a mesma afronta. Mas esse texto maravilhoso, irmãos, nos ensina algo grandioso, que é verdade. Nós somos fracos mesmo. É verdade. Nós somos pequenos. É verdade. Nós não somos pessoas de guerra envolvidas com a desonestidade, com a corrupção, com as atrocidades, com a violência. Tudo isso é verdade. Mas nós servimos, irmãos, a um grande e poderoso e glorioso Deus. O Deus que cuida do seu povo. O Deus que zela e preserva a sua aliança e o seu pacto. O Deus que, aliançado ao seu povo, e que se esse povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, esse Deus ouve do céu, responde às suas orações, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso, irmãos, que nós servimos.
É verdade, não há força em nós mesmos, não há sabedoria em nós. Nós não temos estratégias de violência, de guerra, para enfrentarmos o mundanismo satânico que tenta nos destruir, mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que cuida do seu povo. Ora, olha a atitude de Ezequias. Ele recebeu a ameaça, e a ameaça era bem real. Irmãos, Senaqueribe não estava brincando. Ele não estava blefando. Ele não estava fazendo joguinhos políticos aqui. A intenção de Senaqueribe, assim como ele fez com o Reino do Norte, Israel, e com todas as outras nações, era invadir, destruir, matar e causar atrocidades. Ele não estava blefando. Ezequias sabia disso. Judá, algumas cidades já haviam sido tomadas. Jerusalém estava cercada. O que fazer? Vamos com o nosso exército em nome do Senhor? Vamos matar e morrer? Nós aprendemos, irmãos, que Ezequias não fez isso. Ele viu a sua pequenez, a sua fragilidade. Ele viu que ele não tinha poder e força para combater o exército de Senaqueribe. Então o que ele fez? O texto nos diz, ele foi à casa do Senhor. Irmãos, eu observo essas atitudes desses grandes homens de Deus, e eu vejo que muitas vezes nós precisamos aprender com eles. Nós tentamos usar os nossos argumentos, a nossa astúcia que nós não temos, nós tentamos usar armas que nós também não temos, para combater um mal extremamente mais poderoso e grandioso do que nós. Mas esse homem, sabiamente, ele entendeu isso. E ele foi, irmãos, à casa de oração. Ele foi à presença de Deus, conforme diz o texto aqui no verso 14. Ele foi à casa do Senhor. Ele pegou essa carta de afronta de Senaqueribe. E você também, nessa tarde, você pode pegar a carta de afronta de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, contra os seus sonhos, os seus projetos, os projetos de Deus para a sua vida. E você pode fazer como Ezequias. Você pode colocar isso diante do Senhor. E olhar e dizer como Ezequias disse, olha, Senhor, aqui está a ameaça. Aqui está a afronta. Aqui, Senhor, está a ameaça de Satanás. Se o Senhor não intervir, nós seremos destruídos totalmente. Olha, prestem atenção, irmãos. O verso 15 vai dizer, não é? Ezequias orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias começa a sua oração, nessa primeira parte, exaltando a Deus. Quem é Deus? Quem é o Senhor a quem nós servimos? Quem é o Deus deste povo? O Senhor é o Criador dos céus, o Criador da terra. Ele é o Deus que está acima de todos os querubins. Ele é o Deus que governa todo o universo. Ele é o Deus que governa todos os reinos da terra. O que Ezequias estava dizendo aqui, meus irmãos, é que sim, Senaqueribe era um rei poderoso, mas que o Deus a quem nós servimos é um Deus mais poderoso do que Senaqueribe. É um Deus que não somente controlava ali Senaqueribe, mas todos os reinos e povos da terra. E eu convido os irmãos a deixarem esse texto marcado, e ir comigo até Isaías no capítulo 40. Um texto que fala sobre a gloriosa soberania de Deus, irmão, sobre todas as nações. Um texto que é sempre bom ser lido e meditarmos nele. O Deus de todas as nações e de todas as terras. Isaías 40, a partir do verso 12, a palavra de Deus diz assim, olha, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Vejam, são perguntas chamadas retóricas. A resposta é óbvia, ninguém. Quem ajudou Deus na criação dos céus e da terra? Ninguém. Quem deu opinião a Deus de como ele deveria ou não criar as coisas? Ninguém.
Quem foi aquele que opinou? Quem foi aquele que ajudou? Quem foi aquele que contribuiu para Deus fazer o que ele fez? Ninguém. Então o texto está dizendo, está exaltando a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas e sobre a criação. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem Deus perguntou? Será que eu devo fazer o céu assim, o universo dessa forma? Como será que nós devemos criar o homem? Ninguém. Soberanamente ele criou todas as coisas. Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? Qual escola, irmãos, que Deus frequentou? Qual universidade? Qual é o diploma de pós-doutorado que tem Deus para que ele tivesse feito o que ele fez? É isso que o texto está dizendo a respeito de Deus. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Ele não precisa de conselheiros. Dele é toda a sabedoria e todo o poder. E nós lemos no livro de Colossenses o apóstolo Paulo dizendo que é em Jesus Cristo que reside toda a sabedoria e a ciência de Deus. Esse é o nosso Deus. Verso 15 de Isaías 40 ainda. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Olha só, um pinguinho de água que cai num balde. É assim que Deus considera todas as nações da terra, todos os povos. Um pouquinho mais à frente, no verso 25 de Isaías 40. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus está dizendo aqui, vocês querem me comparar com quem? Qual é o homem que se parece comigo? Por mais poderoso, rico, astuto e feroz que ele seja. Quem? Vocês querem me comparar a minha glória e o meu poder com quem? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Olhem o universo. Quem criou essas coisas todas? Quem criou essas estrelas? Quem? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Sabe essas bilhões e trilhões de estrelas e galáxias? Deus tem cada uma delas contadas. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Esse é o Deus que nós servimos. Então, quando Ezequias, ele recebe essa ameaça, irmãos, e com certeza ele, como homem, ele temeu, e ele tremeu, e ele ficou com medo. E falou, Senhor, nós seremos destruídos. Mas qual foi a atitude de Ezequias? Ele se colocou diante desse grande Deus, irmãos. E é o que nós precisamos fazer hoje da mesma maneira. Nós precisamos imitar Ezequias. E diante das afrontas dos nossos inimigos, nós devemos nos colocar diante do grandioso Deus que nós servimos. É verdade, os nossos inimigos, eles são poderosos. É verdade, os nossos inimigos são grandes, mas muito maior e mais poderoso, irmãos, é o Deus que nós servimos. Muito mais rico em poder e em glória é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Prestem atenção no texto. Tu somente és o Deus que fizeste todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. É a primeira parte da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Grande Deus, poderoso Deus, eterno Deus, o único Senhor, o único Deus. A segunda parte, irmãos, então, ele vai fazer um pedido a esse Deus. Estou aqui, Senhor, minhas mãos estão vazias, não há espada, não há escudo nos meus braços, não tenho diploma, Senhor, não tenho nada. E ele diz, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ora, é lógico que aqui Ezequias está usando
uma figura de linguagem, irmãos. Não é que ele estava dizendo assim, não, Senhor, o Senhor está com os ouvidos tampados e os olhos fechados. Não é isso. Ele está chamando a atenção de Deus para si mesmo e para o seu problema. Ele está dizendo, Senhor, por favor, inclina os seus ouvidos à nossa oração. Abre, Senhor, os seus olhos, veja o que está acontecendo. Olha, Senhor, ouve todas as palavras de Senaqueribe. Ouve as palavras do diabo contra a minha vida, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Prestem atenção aqui, isso aqui é fantástico nessa oração. Ele não diz assim, Senaqueribe está afrontando a mim, rei de Judá, o grande ungido do Senhor. Ele não disse, Senaqueribe está afrontando o nosso exército, homens valentes, fortes e poderosos. Ele não disse, Senaqueribe está afrontando a terra da promessa. Perceberam? Senaqueribe está afrontando o Deus vivo. E não foi essa atitude, irmãos, quando Paulo estava ali no caminho para Damasco, e que o Senhor Jesus aparece para ele ali e diz, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ora, a perseguição, irmãos, a afronta contra a igreja, a afronta e a perseguição contra a sua vida e contra a minha vida, nós podemos tomar, porque Deus é o nosso Deus, essa afronta e essa perseguição é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Nós somos o seu povo, Ele é o nosso Deus. Então vejam que na oração de Senaqueribe, ele não está dizendo assim, Senhor, olhe para a afronta que eu estou recebendo. Não, Senhor, Senaqueribe não afrontou a mim. Ele não afrontou o nosso povo e o nosso exército. Senhor, Ele não quer tomar a nossa terra. Ele está afrontando o Criador dos céus e da terra. Ele está afrontando o próprio Deus. E ele diz ainda no verso 17, é verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Então veja que a resposta de Senaqueribe agora a Deus é o seguinte, é verdade, Deus. Aquilo que o próprio Senaqueribe disse, que ele invadiu os outros povos, que ele destruiu as outras terras e que ele queimou no fogo os outros deuses, é verdade. Por quê? Porque deuses não eram. Mas é diferente com o Senhor. O Senhor é o Deus vivo. O Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Foi o Senhor quem morreu pela igreja. Foi o Senhor quem entregou sua vida para os nossos pecados. Foi o Senhor quem cuida de nós. O Senhor não está morto. O Senhor está vivo. E o Senhor é Deus soberano. Não, nós não acreditamos e não confessamos que o mundo foi deixado a si mesmo. Nós não cremos nesse Deus que simplesmente criou e agora abandonou a sua criação. Não, nós cremos e confessamos num Deus que controla todas as coisas, que governa todas as coisas, um Deus que tem o mundo na palma das suas mãos. Percebem, irmãos, a profundidade e o poder dessa oração? É verdade, eles são fortes, eles invadiram outros povos, eles tomaram terras. Mas é porque os deuses deles eram falsos deuses. Mas agora, Senhor, agora a coisa é diferente. Agora a coisa é diferente. Eles tocaram aonde eles não poderiam tocar. Eles pisaram na terra aonde eles não poderiam pisar. A terra e o povo do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Então, ao mesmo tempo, irmãos, que nós vemos Ezequias, um rei humilde, ele reconhece a sua condição e a sua posição, mas ao mesmo tempo ele é ousado. Ele é ousado não por ele mesmo, ele é ousado, irmãos, porque ele tinha certeza de quem ele confiava. Ele conhecia o Deus a quem ele servia.
Então ele ousadamente entrou na presença de Deus com humildade, com temor e com reverência, é verdade. Mas também ao mesmo tempo ele foi ousado e disse: olha, essa afronta é contra o Senhor. Nós vamos morrer, Senhor. Eles vão destruir as muralhas, vão queimar as igrejas, vão destruir tudo, mas não é contra nós, é contra o Senhor, essa afronta e essa ameaça. E sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos? E lindo nessa história toda, que quando Daniel, o príncipe, está lá na Babilônia, levado cativo, o idoso Daniel, ele está lá, o cativeiro já está correndo, já se passaram anos, talvez no finalzinho ali, próximo dos 70 anos de cativeiro, o povo pronto a ser liberto ali da Babilônia, esse povo aqui. E Daniel vai orar: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Daniel, capítulo 9, versos 18 e 19. Olha que interessante, irmãos. Daniel, lá no cativeiro, ele vai orar a oração de Ezequias, naquele momento em que o povo vai sair do cativeiro. Daniel ora: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Vejam, nós não oramos, irmãos, porque nós confiamos em nós mesmos. Nós oramos porque nós confiamos no perdão de Deus, na misericórdia de Deus, na força de Deus e no poder de Deus. Por isso nós oramos. E porque Deus é soberano, nós oramos, não é? Muitas pessoas dizem assim: olha, vocês pregam e confessam que Deus é soberano, que Deus já decretou todas as coisas antes da fundação do mundo, que Deus já predeterminou todas as coisas, e tudo isso é verdade e é bíblico. Ora, então por que orar? Ora, nós oramos exatamente por isso. Ninguém se achega a um Deus fraco para orar. Ninguém se achega a um ídolo que tem plena consciência, não é? Um ídolo de madeira e de gesso para orar. Não, nós estamos diante do Deus vivo, o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Quero citar também, irmãos, o texto que está em Hebreus, no capítulo 10, versos 19 a 22. Prestem atenção. Nós somos ensinados que sim, nós devemos entrar na presença de Deus com temor, com reverência, sabendo que nós estamos pisando em terra santa, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós podemos sim entrar no Santo dos Santos com ousadia. Presta atenção no texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximem-se de Deus com ousadia, com um coração sincero, irmãos, porque Jesus Cristo já purificou e perdoou os nossos pecados. Vejam, o mérito não é nosso. Nós não vamos lutar com as nossas armas. Você não vai vencer essa guerra que você está enfrentando com as suas armas, com a sua espada. Você não vai se defender, irmãos, desses exércitos que têm se levantado contra a sua vida com seus escudos, mas você vai entrar com ousadia, com intrepidez no Santo dos Santos, na presença de Deus, porque Jesus Cristo já abriu o caminho para você. Isso que a Bíblia nos ensina. Então se aproxime de Deus. Nós devemos fazer como Ezequias, irmãos. Vamos para a presença de Deus com ousadia. Ousadia santa, reverente e sincera. E finalmente, irmãos, o terceiro ponto dessa oração. Ele diz assim: Senhor, faça isso para a sua glória. Não é para que o meu nome fique escrito nos livros, Senhor. O nome Ezequias.
Não é, Senhor, para que escrevam uma biografia a meu respeito, porque quem sou eu? Não é, Senhor, pelo seu povo apenas, mas é para a sua glória, Deus. Vence os nossos inimigos, por causa da santidade do seu nome, na minha casa, na minha família. Deus, eu sirvo ao Deus vivo, exalta, Senhor, e glorifica o teu nome na minha família, no meu lar, no meu ministério, no meu trabalho, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Vença, Senhor, os meus inimigos. Ele diz no verso 19, olha, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Resultado, irmãos, dessa oração. Os irmãos pensam, né? Deus ouve uma oração como essa, Deus responde. E o próprio texto diz, irmãos, que Deus não apenas ouviu, como respondeu. E o verso 35 a 37 que nós lemos é a resposta dessa oração. Vejam, então naquela mesma noite, presta atenção aqui no texto, saiu o anjo do Senhor e feriu aquele exército que estava acampado ao redor ali de Jerusalém, em Judá. Feriu quantos? 185 mil soldados. Na sua Bíblia, isso aqui é muito importante. Na sua Bíblia, anjo do Senhor está escrito com letra maiúscula. Sim ou não? Não está aí? Letra maiúscula? Irmãos, todas as vezes que nós lemos no Antigo Testamento, o anjo do Senhor com letra maiúscula, está se referindo ao Senhor da aliança, Jesus. Olha só. Jesus Cristo, o anjo do Senhor. E você pode ler isso, por exemplo, em Josué, no capítulo 5. Quando o anjo do Senhor se apresenta a Josué. Você pode ler que Abraão viu o anjo do Senhor. Várias aparições, vamos dizer assim. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Está lá em Gênesis. Não está lá? Então, irmãos, nós vemos que o Senhor, Jesus, Ele vem e luta por nós e luta pelo seu povo. E eu gostaria de ler aqui no nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta e resposta 45, como exerce Cristo as funções de rei? E diz assim o catecismo, olha, Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar. Ele está falando da igreja. Dando a graça salvadora aos seus eleitos. Está falando de salvação. Recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados. Está falando de disciplina. Preservando-os por causa dos seus pecados. Preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos, e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Cristo, na sua função de rei, governando o seu povo, a sua igreja. Por isso que nós dizemos que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que isso significa? Que Ele governa a sua igreja, Ele dirige, Ele protege e Ele preserva a sua igreja, não apenas contra si mesmo e contra os seus pecados, mas defende o seu povo dos seus inimigos. E nós vemos isso aqui nesse texto, irmãos, um exército de quase 200 mil homens, entre aspas, humanamente falando, indestrutível em uma noite. Todos, conforme diz o texto, mortos.
Tá assim. Então, irmãos, o microfone até apagou aqui, né? Então, quando eles acordaram, para encerrar, quando eles acordaram pela manhã, cadê? Onde está o grande exército de Senaqueribe? Completamente destruído. Todos mortos. Israel foi livre. Israel, Judá aqui, né? O Reino do Sul. O povo de Deus, o povo da aliança, completamente livre dos seus inimigos. O próprio Senhor entrou na batalha por eles. O próprio Senhor veio, guerreou. Eles não levantaram, irmãos, uma espada. Eles não precisaram se preocupar em se defender com um escudo. Por isso nós devemos confiar no nosso Deus, de que Ele é poderoso, irmãos, para nos livrar, para nos proteger, para nos preservar, mesmo nos tempos mais difíceis que nós enfrentamos. Confia no Senhor. Não confia na força do seu braço, na sua inteligência, na sua capacidade ou na sua experiência. Faça como Ezequias, se coloque diante de Deus e espera o favor dEle. E vejam que Senaqueribe, ele volta para Nínive, correndo. Voltou. E ali, conforme havia dito o profeta Isaías, os seus próprios filhos o mataram. Conforme diz o texto. Isso aqui aconteceu não instantaneamente. A história diz que foi praticamente 20 anos depois, quando ele volta lá para Nínive, né, a capital da Síria. Mas os seus próprios filhos matam e destroem ele. Irmãos, esse é o nosso Deus, o poderoso Senhor, e que nós, a sua vida, a sua família, a sua casa, está nas palmas das mãos desse Deus que cuida de nós. Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse registro maravilhoso dos atos do Senhor na história, em que nós aprendemos como o rei Ezequias, a nos colocarmos diante do Senhor, diante da sua presença, em oração, humilde, reverente, mas também, ó Pai, com ousadia, conforme diz o escritor aos Hebreus, podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, ó Pai, clamarmos pelo sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, nos libertando, nos preservando, nos governando, nos livrando das mãos dos nossos inimigos, ó Pai, para que possamos assim prevalecer para a sua própria glória. É o que nós oramos, crendo e confessando essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe.